Seja bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. A sua vida vai passar por uma transformação, a começar por essa oração. Então, se você está passando por dores, por questionamentos, por ansiedade ou procura uma resposta, esse vídeo é para você. Antes de tudo, é importante que você deixe o seu like para que a gente consiga alcançar mais vidas. Aqui iremos fazer um alinhamento completo. Vamos alinhar sua vida espiritual, vamos quebrar situações emocionais, vamos fortalecer e abençoar sua família, trabalho e pedir provisão. Vamos te pedir também proteção contra guerras espirituais, guerras invisíveis que os nossos olhos humanos não vê, mas que o Espírito vê. Vamos também declarar profecias de bênção para a nossa vida e também temos aí um alinhamento para encerrar essa oração com propósito. É importante que cada parte você ore com vontade, repita todas as palavras que serão ditas aqui, para que você traga essa bênção para a sua vida. Então, respire fundo e vamos agora alinhar realmente o que importa. Vamos consagrar nossa vida e o nosso dia para Deus. Oremos. Pai eterno, neste exato meio-dia, eu passo e pauso o meu momento para te louvar. Pai, quero me alinhar com o céu. O relógio marca agora meio-dia, mas o Espírito Santo neste momento é mais forte do que qualquer horário. É um ponto de virada, é um reencontro entre o que eu vivi pela manhã e o que ainda viverei até o final da tarde. É o início de uma transformação. Eu entro agora na tua presença, Pai, não com pressa, não por hábito, não por repetição vazia, mas com consciência, reverência e entrega. Senhor, aqui eu estou. Não me escondo, não me maquio espiritualmente. Não finjo força onde existe cansaço. Não finjo fé aonde ainda há dúvidas. Eu me apresento inteiro e inteira. Com os meus pensamentos acelerados, com o meu coração sobrecarregado, com as minhas emoções misturadas, com as minhas perguntas sem resposta. E mesmo assim, eu sei que tu me recebes e me ouve. Pai, assim como o sol está no ponto mais alto do céu, eu te peço, coloca a tua luz no ponto mais alto sobre a minha mente, sobre a minha vida e sobre os meus familiares agora. Ilumina minhas decisões, ilumina os meus sentimentos, ilumina os meus caminhos, ilumina conversas que ainda terei hoje, ilumina aquilo que tentei resolver sozinho e não consegui. Que toda a escuridão emocional acumulada desde cedo comece a se dissipar agora. Que toda a confusão mental se organize. Que toda ansiedade perca força e que toda opressão espiritual se desfaça. Nesse dia eu declaro que não sou refém do que aconteceu pela manhã ou o que aconteceu ontem. Um erro não define o meu dia. Uma frustração não define o meu destino. Uma palavra dura não define o meu valor. Eu reseto, Senhor, tudo o que aconteceu sem Ti e diante de Ti. Pai, eu consagro esse dia novamente a Ti. Consagro os meus pensamentos, consagro a Ti as minhas decisões, as minhas atitudes e consagro a Ti as minhas reações. Se até aqui eu reagi no impulso, se daqui em diante eu responderei com sabedoria, o Senhor que irá me guiar, porque até aqui o Senhor falará por mim. Se até aqui eu me calei quando deveria falar, é porque eu dei lugar para Ti, o Senhor que vai me dar coragem com sabedoria. Senhor, alinha o meu coração com o Teu, que eu não queira o que não vem de Ti e que eu não insista no que o céu já encerrou. Que eu não lute contra processos que ainda estão amadurecendo em mim. Eu entrego agora toda a carga invisível que eu estou carregando sem perceber. Peso emocional, pressão interna, expectativas alheias, cobranças que não são minhas. Eu coloco tudo aos teus pés, Senhor. Pai, visita agora cada área de minha vida que está desalinhada.
Se minha fé enfraqueceu, fortalece, Senhor. Se a minha esperança diminuiu, renova-me. Se o meu amor esfriou, reacende. Se a minha paciência se esgotou, restaura. Eu não quero apenas sobreviver ao dia, eu quero viver o propósito do dia com o Senhor. Que esse dia seja um divisor. E antes que o cansaço bata, que o Senhor me dê a direção. Antes da confusão, que o Senhor me dê clareza. Antes do peso, que o Senhor me dê leveza. Pai, guarda minha mente contra pensamentos repetitivos e ruins que roubam a minha paz. Guarda meu coração contra sentimentos antigos que insistem em voltar. Guarda minha visão contra comparações que enfraquecem a minha identidade. Eu declaro que a minha identidade está em Ti, não no que disseram sobre mim, não no que fizeram comigo, não no que eu perdi, mas no que Tu declaras ao meu respeito. Nesse dia, a partir de agora, eu me realinho, eu me reposiciono e eu me fortaleço em Ti. E mesmo antes de ver qualquer mudança externa, eu escolho confiar, porque sei, quando o interior se alinha, o exterior responde. Recebe, Senhor, essa oração inicial. Ela é a porta, ela é o fundamento e ela é o começo. E eu sigo porque ainda há mais para esse dia, há mais sobre minha vida e eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Vamos agora pedir pela quebra espiritual, limpeza interior e cura emocional. Oremos. Pai Santo, depois de me alinhar contigo, eu entro agora em um nível mais profundo dessa oração. Eu não quero apenas sentir alívio momentâneo, eu quero transformação real, eu quero libertação verdadeira. Por isso, nesse dia, eu me coloco diante de Ti e permito que a Tua voz e luz revele tudo aquilo que precisa ser tratado e não apenas escondido. Senhor, se existe em mim alguma carga espiritual que não nasceu hoje, mas que vem acumulando há dias, meses ou anos, eu te peço, Senhor, toca agora. Toca nas dores que eu nunca verbalizei. Toca nas feridas que eu normalizei. Toca nos traumas que eu aprendi a conviver como se fossem parte de mim ou de quem eu sou. Eu rejeito agora essa mentira. Dor não é identidade, trauma não é destino, ferida não é morada permanente. Pai, eu quebro agora, em Teu nome, todo o ciclo emocional e negativo que insiste em se repetir na minha vida. Quebro ciclos de rejeição, quebro ciclos de abandono, quebro ciclos de autossabotamento, quebro ciclos de culpa, quebro ciclos de tristeza sem explicação. Tudo aquilo que tenta me puxar de volta para versões antigas de mim mesmo perde força agora. Senhor, limpa a minha memória emocional. Não apaga minhas experiências, mas remove o peso que elas carregam. Que as lembranças que hoje dói se tornem apenas testemunho do amanhã. Que as situações que hoje me machucam se tornem aprendizado, não prisão. Pai, se existem palavras negativas que foram lançadas sobre mim no passado e que eu me internalizei como verdade, eu as renuncio agora. Palavras que disseram que eu não seria capaz, palavras que disseram que eu não era suficiente, palavras que disseram que eu não merecia. Eu devolvo essas palavras ao pó. Elas não me definem, elas não me governam, elas não me acompanham mais. Eu escolho acreditar no que tu dizes para mim. Nesse dia, eu permito que o teu Espírito Santo faça uma limpeza profunda na minha vida. Remova ressentimentos escondidos, remova mágoas acumuladas, remova raiva reprimida, remova decepções não resolvidas. Eu não quero carregar veneno emocional, achando que é força. Eu não quero fingir maturidade quando ainda existe dor. Cura-me, Senhor. Mesmo que essa cura passe pela verdade, mesmo que doa por um momento, mesmo que eu precise chorar, que cada lágrima que ainda não caiu seja liberada agora, como parte do processo de restauração. Senhor, visita agora o coração de quem ora comigo e se está cansado de ser forte, esse tempo acabou.
Aquele que sustenta a todos, mas ninguém sustenta. Aquele que acolhe todos, mas raramente é acolhido. Aquele que sorri por fora e sangra por dentro. Que essa pessoa sinta agora um abraço espiritual real e que ela perceba que não está só. Que ela entenda que não precisa fingir diante de ti. Pai, eu entrego a ti os meus medos silenciosos, medo de fracassar, medo de perder, medo de não dar conta e medo do futuro. Eu não nego que eles existam, mas eu declaro que eles não governam mais as minhas decisões. Onde há medo, planta a coragem, Senhor. Onde há insegurança, planta a confiança. Onde há confusão, planta a direção. Eu recebo agora a cura emocional profunda. Cura que não depende das circunstâncias, cura que não depende de pessoas e cura que não depende de explicações. Que toda a opressão emocional seja quebrada, que todo peso invisível seja rejeitado e que toda sensação de sufocamento espiritual desapareça agora. Pai, eu libero o perdão agora. Não porque esqueceram de me machucar, mas porque eu escolho não carregar mais isso comigo. Eu libero perdão para quem me decepcionou, para quem me feriu, para quem me abandonou e para quem não soube me amar. Eu também libero perdão para mim, pelas escolhas erradas, pelas decisões impensadas, pelas vezes que me cobrei demais e pelas vezes que eu me diminuí. Que nesse dia eu me permito recomeçar de novo. Que a minha alma volte a respirar, que o meu coração volte a confiar e que a minha mente volte a descansar. E que essa cura iniciada agora continue se aprofundando ao longo do dia, da tarde e da minha vida. Eu recebo, eu aceito e eu descanso. Amém. Agora, meus amigos, meus irmãos, vamos pedir oração e proteção espiritual para a nossa família, o nosso trabalho e a provisão. Oremos. Pai amado, depois de me alinhar o meu interior e me libertar emocionalmente, eu permito agora que a cura comece por dentro. Eu me coloco agora diante de Ti e tudo aquilo que compõe a minha vida prática. Porque fé não vive apenas no silêncio da alma, ela caminha comigo na rotina, nas responsabilidades, nas decisões, nos compromissos desse dia. Senhor, estende agora a tua proteção sobre a minha vida. Protege a minha saída e a minha entrada. Protege os meus passos na rua. Protege meus caminhos visíveis e também os invisíveis. Livra-me, Senhor, de acidentes. Livra-me de perigos que eu não consigo prever. Livra-me de pessoas mal intencionadas. Livra-me de decisões tomadas sem sabedoria. Que nenhuma armadilha arma contra mim prospere. Que nenhuma palavra lançada em culto tenha efeito. E que nenhum plano contrário avance. Eu declaro que eu estou cercado por uma proteção que não falha, por uma guarda que não dorme, por um cuidado constante. Pai, visita agora a minha família. Onde houver conflitos, leve entendimento. Onde houver silêncio pesado, leve diálogo. Onde houver distanciamento, leve reconciliação. Onde houver dor, leve consolo. Guarda cada pessoa que amo, Senhor. Guarda quem está perto e quem está longe. Protege meus filhos, meus pais, meus irmãos. Protege aqueles que eu carrego no coração e aqueles que nem sabem que estou orando por eles agora. Se existe alguém da minha família enfrentando luta emocional, bate nessa porta com cuidado, Senhor. Chega com paz, chega com direção ao meu trabalho. Tudo aquilo que eu faço para gerar sustento, para construir dignidade, para avançar na vida. Abençoa minhas mãos, abençoa minha mente, abençoa minhas ideias. Que o meu trabalho não seja pesado demais, que a minha produtividade não venha acompanhada por exaustão, que eu produza sem adoecer e que eu prospere sem me perder. Senhor, se hoje eu enfrentar desafios profissionais, dai-me sabedoria para responder. Se houver pressão, dai-me equilíbrio. Se houver injustiça, dai-me estratégia e resposta. Abre portas que ninguém pode fechar. Feche portas que parecem boas, mas não vêm de ti. Que a oportunidade correta me encontre. Que conexões certas se alinhem. Que decisões tomadas hoje gerem frutos do tempo certo. Pai, eu me coloco diante de Ti a minha provisão. Eu declaro que não vivo na escassez do medo, eu não vivo refém da falta, eu não vivo governado pela ansiedade financeira.
Eu confio que o Senhor é a minha fonte, e quando a fonte é segura, o coração descansa. Supre cada necessidade, Pai, antecede despesas, organiza recursos, traz equilíbrio. Se existe dívidas, traz estratégia. Se existe aperto, traz saída. Se existe insegurança, traz confiança. Eu declaro que nada faltará. Talvez não venha de forma que eu imaginei, mas virá de forma certa. Pai, guarda meus relacionamentos. Livra-me de conexões que drenam a minha energia. Livra-me de pessoas que se aproximam apenas por interesse. Livra-me de laços que atrasam o meu crescimento. Aproxima pessoas que edifiquem, pessoas que somam, pessoas que respeitem o meu processo. Que eu saiba discernir quem fica e quem precisa ir, quem caminha comigo e quem apenas passou. Senhor, consagro agora o restante desse dia. Que seja uma tarde produtiva, uma tarde leve, uma tarde com boas notícias, uma tarde sem conflitos desnecessários. Que eu tenha clareza mental, que eu tenha foco e que eu tenha serenidade. Eu declaro que estou no centro do teu cuidado, Senhor, que minha casa está guardada, que meu trabalho está protegido e que minha provisão está assegurada. E mesmo que algo tente sair do controle, eu não entrarei em desespero, porque eu confiarei em ti, porque sei que tu já estás no meu amanhã. Amém. Agora, meus irmãos, vamos pedir autoridade espiritual contra guerras invisíveis e quebra de ataques. Oremos. Pai de poder e glória, neste meio-dia eu me posiciono espiritualmente, não como alguém frágil, não como alguém derrotado, mas como alguém que reconhece quem tu és e quem eu sou em ti. Eu não ignoro que existem batalhas invisíveis. Eu não fecho os olhos para a guerra espiritual, mas também não caminho com medo, porque sei que a tua autoridade me cobre. Senhor, nesse momento eu ativo a minha fé, não uma fé passiva, mas uma fé consciente, uma fé que se posiciona, uma fé que reage à verdade. Eu declaro agora em teu nome que toda força de ataque invisível dirigida contra a minha mente, o meu corpo, o meu emocional, os meus relacionamentos, o meu propósito, perde força agora. Quebra toda opressão espiritual, Pai. Quebra toda tentativa de confusão mental. Quebra todo peso sem explicação. Quebra todo desânimo repetindo. Quebra toda fadiga que não é física. Eu não aceito cargas que não são minhas. Eu não aceito pensamentos que não vêm de ti. Eu não aceito sentimentos que tentam me paralisar. Nesse dia eu fecho todas as brechas espirituais. Brechas abertas por palavras, brechas abertas por atitudes, brechas abertas por cansaço, brechas abertas por permissões emocionais. Eu peço que o Senhor cele agora cada área da minha vida com a tua proteção. Que a minha mente seja selada, que os meus olhos sejam selados, que os meus ouvidos sejam selados, que a minha casa seja selada e que meus caminhos sejam selados. Pai, eu visto agora a armadura espiritual, não como ritual, mas como consciência. Consciência de quem me protege, consciência de quem me guarda, consciência de quem luta por mim. Eu rejeito toda palavra de derrota lançada sobre mim, seja por terceiros ou até às vezes por mim mesma. Eu me arrependo, Senhor, pelas vezes que declarei fraqueza quando deveria declarar fé, pelas vezes que verbalizei medo quando deveria confiar em Ti. Hoje eu mudo a minha linguagem, porque a minha linguagem cria ambiente. Eu declaro que sou guardada ou guardado. Eu declaro que sou direcionada. Eu declaro que sou fortalecido. Eu declaro que avanço. Se existem laços espirituais que não venham de ti, eu corto agora. Laços como pessoas do passado que ainda me prendem emocionalmente, laço com situações encerradas que insistem em me perseguir, laços com ambientes que já não fazem parte do meu propósito. Tudo aquilo que não edifica é desligado agora, Pai. Por isso, Pai, eu declaro que a minha fé não será abalada por circunstâncias, não será abalada por notícias, não será abalada por atrasos. Mesmo que eu não veja resultado imediato, eu permanecerei firme em Ti, porque sei que o invisível já está se movendo.
Senhor, envia agora reforço espiritual, reforço para minha mente, reforço para o meu emocional, reforço para a minha fé. Que toda tentativa de me fazer desistir será frustrada, que toda estratégia de confusão será anulada. Eu declaro que a paz governa meu interior, que a clareza governa as minhas decisões e que a fé governa os meus pensamentos. Se eu precisar lutar, lutarei ajoelhado. Se eu precisar esperar, eu esperarei confiante. E se eu precisar agir, eu vou agir com sabedoria. Pai, eu descanso sabendo que a guerra não é minha. A vitória não depende da minha força, depende da tua fidelidade. E essa fidelidade, eu creio, eu confio e eu sei que não falha. Amém. Agora, meu irmão e minha irmã, iremos fazer declarações proféticas com propósito e identidade. Pai eterno, depois de alinhar, curar, proteger e fortalecer, eu entro agora no lugar das declarações, porque existe um tempo de pedir e existe um tempo de declarar. E nesse meio-dia é o momento mais ideal, porque eu declaro aquilo que o céu já decidiu. Eu declaro que a minha vida não é aleatória. Não estou aqui por acaso. Não acordo todos os dias sem direção. Existe propósito em cada passo, mesmo quando eu não compreendo o caminho. Eu declaro que a minha identidade não está no que faço, nem no que conquistei, nem no que perdi, mas em quem eu sou em ti. Eu sou guardada, eu sou direcionado, eu sou fortalecido e eu sou capacitado. Eu declaro que a minha mente é renovada, que pensamentos limitantes não permanecem, crenças que me diminuem são substituídas, ideias que me sabotam perdem espaço. Eu penso com clareza, eu decido com sabedoria e eu ajo com equilíbrio. Eu declaro que portas se abrem, portas emocionais, portas espirituais e portas profissionais. Onde havia atraso, agora há espaço. Onde havia confusão, agora há direção. Onde havia silêncio, agora há resposta. Eu declaro que o favor me acompanha, não por mérito, mas por graça de ti, Senhor. O favor me alcança com conversas, o favor me alcança em decisões, o favor me alcança em oportunidades inesperadas. Eu declaro que esse dia carrega boas notícias, que essa semana carrega movimentos positivos e que esse ciclo carrega crescimento. Eu não estou parado, eu estou num processo. Eu declaro que a minha voz tem peso e que minha palavra constrói, que a minha presença gera impacto. Eu não passo despercebida, eu não sou invisível e eu não sou esquecida. Eu declaro que recebo discernimento, discernimento para escolher, discernimento para confiar, discernimento para esperar, discernimento para encerrar ciclos sem culpa. Eu declaro que sou livre de comparações que roubam a minha paz, livre de pressa que gera ansiedade, livre de cobranças que paralisa. Eu caminho no meu ritmo e no seu tempo, Senhor, porque isso é um processo. Eu declaro que as minhas emoções não constroem as minhas decisões, que o meu passado não governa meu presente e que as minhas feridas não definem o meu futuro. Eu declaro que sou resiliente, que mesmo quando caio, levanto, que mesmo quando atraso, continuo, que mesmo quando erro, eu aprendo. Eu declaro que a minha fé amadurece. Não é mais frágil, não é mais instável, é firme, é consistente, é profunda. Eu declaro que aquilo que eu plantei no tempo da dor vai florescer no tempo certo. Eu declaro que o que parecia perda se transformará em aprendizado e o aprendizado se tornará autoridade. Eu declaro que a minha vida gerará fruto, fruto invisível, fruto duradouro, fruto que abençoa outras vidas. Eu não vivo apenas para mim, porque eu sou o canal. Canal de paz, canal de esperança, canal de direção e canal de fé. Senhor, alinha o meu propósito com as minhas escolhas diárias, que eu não viva dividido, que eu não viva confuso e que não viva em conflito interno. Que aquilo que eu carrego por dentro se reflita por fora. Eu recebo agora coragem para viver o que declaro, coragem para sustentar processos, coragem para dizer não, coragem para dizer sim, quando o Senhor me direcionar. Eu declaro que o melhor não ficou no passado, o melhor ainda está em construção. Eu sigo firme com fé, com consciência e com esperança. Amém. Agora, meu irmão e minha irmã,
nessa parte final da oração, iremos selar, iremos pedir gratidão e iremos abençoar. Então, oremos. Pai amado, depois de atravessar cada parte dessa oração, eu não encerro, eu selo, porque aquilo que é selado no Espírito permanece firme, permanece protegido e permanece ativo. Nesse dia eu descanso em Ti. Não descanso por ausência de problemas, mas por presença de confiança. Não descanso porque tudo está resolvido, mas porque eu sei que quem governa todas as coisas já está em mim. Pai, eu te agradeço. Antes mesmo de ver o resultado, eu agradeço. Obrigada pelas batalhas que nem chegaram até mim, porque o Senhor me guardou. Obrigado pelas decisões que não tomei, porque o Senhor me livrou. Obrigado pelos atrasos que eu tive. Eu não entendo, mas amanhã vai ser revelado. Obrigado pelo fôlego, pela mente, pelo corpo, pela capacidade de continuar. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pelas respostas silenciosas, pelos livramentos discretos, pelos detalhes que só o céu percebe. Eu agradeço pelo que foi corrigido em mim ao longo desta oração. Nossa, e que oração! Pelo que foi tratado, pelo que foi curado e pelo que foi realinhado. Pai, sela agora tudo o que foi liberado. Que a paz que recebi não seja roubada, que a clareza que chegou não seja confundida e que a fé que se levantou não seja enfraquecida. Sela minha mente com descanso, sela meu coração com confiança, sela os meus caminhos, Senhor, com direção. Eu declaro que entro no restante dessa tarde mais leve do que entrei nessa oração, mais consciente, mais fortalecida em Ti, Senhor, com paz. Se houver desafios, eu não temerei. Se houver silêncio, eu não duvidarei. Se houver esperança, eu não desistirei. Eu sigo com o coração ancorado, com a mente alinhada e com o espírito fortalecido. Pai, abençoa cada pessoa que orou comigo até aqui. Que cada uma delas carreguem consigo a fé, a esperança e a coragem e principalmente o seu cuidado, Pai. Que essa oração se espalhe não como texto, mas como encontro espiritual. Que quem receber sinta, que quem ouvir seja tocado e quem compartilhar que seja um canal do Teu Espírito Santo. Eu entrego neste dia em Tuas mãos, Senhor. Entrego a tarde, entrego a noite, entrego os meus dias. Entrego tudo que ainda não aconteceu. Eu escolho confiar, porque eu sei que quando o céu está no controle, o coração descansa. Amém? Meus amigos, se essa oração falou com você, compartilhe agora com alguém que precisa de forças nesse momento. Curta, deixe o seu like, salve esse vídeo e volte a ouvir essa oração para sentir a necessidade de se alinhar com a paz e a fé e com a esperança. Que aquilo que te abençoou aqui, abençoe também outras vidas. Amém? Compartilhe, se inscreva no canal e iremos orar mais vezes juntos, pedindo a intercessão do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Amém? Amém. Então, até logo mais.